Alô, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos de interesse do Brasil. Ontem, por essa hora mais ou menos, o ministro Marco Aurélio de Mello concedeu uma liminar ao PCdoB, dando liberdade ou libertando todos os presos condenados em segunda instância. Estão, muitos deles, execrando o ministro Marco Aurélio. Contudo, eu, ao contrário deles, quero aqui parabenizar o ministro Marco Aurélio, porque ele é um verdadeiro ministro do STF, guardião da Constituição Federal. Se alguém tem dúvida do acerto ou do erro dele, leia a Constituição Federal e veja que a decisão dele foi constitucional. Leia a lei, as leis infraconstitucionais a respeito do assunto e vejam que a decisão dele foi legal. A decisão dele foi legal. Contudo, o Supremo Tribunal Federal tornou-se uma corte política. Em vez de ser a última instância da jurisdição, trata-se agora de uma corte política onde eles inovam a legislação. Vejo ministra, procuradora-geral da República justificar a prisão em segunda instância, negando o devido processo legal, a ampla defesa que está na Constituição. Mas eles não ligam para a Constituição. Não ligam para a Constituição, porque se ligassem, respeitariam o preceito de que todo cidadão processado só pode ser condenado e só pode ser preso depois, condenado e preso depois de esgotados todos os recursos, depois do trânsito em julgado. Essa história que a Procuradora-Geral da República coloca, que já não se julga a materialidade, e sim recursos processuais. Os recursos também, senhora procuradora, fazem parte do processo. E a senhora, como uma estudiosa, sabe muito bem disso. Então, a prisão do condenado em segunda instância é ilegal, extremamente ilegal, e o ministro Marco Aurélio de Mello fez muito bem. Ao contrário, o ministro Dias Toffoli fez muito mal em caçar, eu digo ilegalmente, a liminar do ministro Marco Aurélio, porque essa liminar só poderia ser desautorizada, cassada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no ano que vem, quando acabar o recesso forense. Muitos dizem e criticam que demora muito o julgamento. Então mude o preceito constitucional, como deputado ou senador constituinte derivado, apresente uma emenda e mudem. Agora o Poder Judiciário simplesmente fazer ilações, inovando nas leis e na própria Constituição para tomar decisão conveniente com a dita opinião pública, porque eles não sabem também qual é a opinião pública, nós não sabemos. No Brasil, tudo é prejudicado pelas tendências midiáticas e interesseiras na grana que emana do governo para o cofre dos jornais, das emissoras de televisão, das revistas, das empresas de comunicação.
Toda a mídia brasileira gira em torno disso. Não existe interesse público aí, não. Existe aí o interesse publicado. Porque eu vejo aqui mídia diária, tentando acuar o governo para tirar proveito. Tentando acuar o governo e acuando às vezes para tirar proveito. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos diante de uma malandragem nacional muito grande. Todos querem tirar proveito. E quem paga? Quem paga é o trabalhador brasileiro, é o empreendedor, é o investidor. Minha gente, nós temos que operar nesse país com dirigentes empresariais e públicos de caráter, que levem em conta um projeto Brasil. E neste particular, nossa esperança é muito grande no presidente Jair Messias Bolsonaro, que parece-me que é uma pessoa ética e que tem uma visão patriota para os destinos do Brasil e de nós todos brasileiros. Meus amigos, o Supremo Tribunal Federal tem desbordado da Constituição. E o maior exemplo está na glosa da presunção da inocência esculpida na Constituição Federal. Está lá no artigo 5º, está no Código Penal também. E em decorrência da previsão constitucional, todas as outras leis, tanto ordinária como complementar, tem que obedecer, tem que estar debaixo do mando da previsão constitucional, porque a nossa Constituição Federal é a lei maior. É a lei maior de nosso país, é a nossa carta política. Meus amigos e minhas amigas, quero enaltecer com toda a força da minha alma a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello ao conceder a liminar o PCdoB para que todos os presos condenados na segunda instância fossem soltos. Eles miram aí no ex-presidente Lula, mas a decisão não foi a favor e nem contra o ex-presidente Lula, não. A decisão aí foi para proteger a Constituição Federal, que foi maculada, que foi glosada, que foi pisoteada, quando ignoraram a presunção da inocência até o trânsito em julgado, jogaram no lixo a nossa Constituição, o trabalho de centenas de constituintes originários. Ou será que 11 ministros do STF querem ser mais reais do que quase 600 constituintes originários que fizeram a Constituição Federal? Isso é uma veleidade muito grande. É uma traição à Constituição Federal, porque eles lá deveriam ser o guardião da Constituição, mas não são. São os primeiros a desconhecer, a passar por cima, com hermenêuticas jurídicas frouxas, chulas, para justificar decisões de gosto pessoal, políticas. Essa é a realidade. Então, brasileiro e brasileira, não se deixe levar por essa mídia dominante, que ela tem muito interesse no governo. E o interesse não é nem tanto no governo, é no dinheiro do governo brasileiro. É no nosso dinheiro que estão de olho. E estão querendo desmoralizar, apequenar o ministro Marco Aurélio, porque ele tomou uma decisão correta, de acordo com a Constituição e com as leis do nosso país. Meus amigos, eu estimo que todos
se inteire, tome conhecimento dessa situação da forma mais verdadeira possível, para que não nos deixemos enganar por essa mídia doentia que só pensa em seus interesses. Muito obrigado.